Fala pessoal do canal, quem fala com vocês é o Silver. E hoje eu decidi abrir um quadro no canal que seria Batalha de Webtoons ou Batalha de Manhwas. No caso eu quero botar personagens de manhwas ou mangás, ou coreanos ou webtoons diferentes se confrontando. E no caso eu pensei em botar vilões, ou entre aspas vilões, de duas obras do qual eu falei recentemente, que seria de Loukins e Roto Fight. Do lado de Loukins, eu vou botar o King Myung, que é um vilão muito bom. Ele é um vilão que aparece no início da obra e só lhe um destaque depois. É o meu segundo personagem favorito da obra. Então, enfrentando do outro lado o principal vilão do primeiro arco ou primeira fase de Roto Fight, que é o Sunji Baek. No caso, o que eu usarei como critério? Eu usaria a velocidade e potência, o hacks, que no caso seria as habilidades de cada personagem, o QI deles, que no caso seria a inteligência, e o QI de batalha, que no caso seria a inteligência deles em combate, a durabilidade de cada um, as variações de estilo de luta e no geral decidir qual deles seria o vitorioso, né? Eu não sei se eu tenho que fazer um background dos personagens. Talvez eu vou falar só de quem cada um lutou e o histórico deles, né? Começando pelo King Myung, né? Ele é um personagem que aparece no início de Loukins, né? Ele aparece tendo uma trama bem séria, né? Eu prefiro não falar qual foi essa trama, né? Mas logo na primeira aparição dele, ele não aparenta ser um personagem muito poderoso. Só que daí ele se revela sendo bem forte, ao ponto que ele luta contra o personagem Vasco, que esse sim é o meu personagem favorito da obra, né? E ele o derrota, né? Até aí, tudo bem, né? O Vasco é um dos personagens mais fortes, mas ali ele já não era tão poderoso no início da obra, né? O problema é que dele enfrenta o Jung-gun, né? Que é um dos personagens até agora mais overpowered, né? E da obra no geral, né? Eu acho que eu figuraria entre ele o quinto lugar dos personagens lá fora de Loukins, só que Loukins tem muito personagem. O problema é que daí ele perde feio pra ele e retorna uns 260 capítulos depois, né? Muito tempo depois, né? E é o que atualmente ele tá em Loukins, né? Ele retornou, ganhou um destaque geral em Loukins, depois de ter andado muito tempo sumido, né? E atualmente estão no arco da guerra contra a Big Deal, qual ele é o líder da Big Deal, né? Eu não tô me lembrando exato o capítulo atual de Loukins, eu acho que é o 408, se eu não me engano. Deixa eu me lembrar, 411, né, que é o primeiro capítulo da guerra contra a Big Deal, né, e provavelmente vai vir ao Hostel, que é outro grupo que é do mesmo nível da Big Deal, mas sendo sincero é bem inferior à Big Deal, né, e o Works, que no caso são os mais poderosos do geral ali, dos vilões, né. Então, esse é o background inicial dele, né? Ele é filho do personagem mais misterioso da geração Zero, que é o King Gabik, se eu não me engano. E ele é um dos personagens mais overpowered ali da obra, né? O problema é que eu não vou dizer que ele tá entre o top 10, porque tem personagens muito poderosos na obra, né? Mas só por ele ter enfrentado o Gun já é um feito e tanto pra ele, né? Ele também teve um breve encontro com outro cara do nível do Gun, que é o Gol, né? Que é um loirinho, né? Só que ele não chegou a lutar com o Gol, mas ele também não ganharia do Gol, já que o Gol demonstrou ser no mesmo nível do Gun, né? Então acho que já falei já do inicial dele. E agora vamos para o Seong Baek, né? O Seong Baek, ele é um personagem de Roto Fight. Ele é o personagem que aparece logo no começo da obra, né? O problema é que ele aparece como sendo o youtuber mais popular da internet, do YouTube da obra, né? O problema é que o Seung Baek, ele se demonstra ser um cara bem pessimista em tudo que ele faz, né?
Só que ele é um personagem que, apesar de aparentar ser um vilão ao ponto que ele atormenta a vida do Robin, ele tem uma história bem pesada, o qual faz as pessoas até gostar dele, ao ponto que eu não gostava dele, achava um vilão bem chatinho, né? Mas quando vi a origem dele, acabei achando ele um dos melhores personagens de Roto Fight, né? E aliás, ele é um cara bom, né? Já que ele até gosta do Robin, que é o protagonista da obra, né? Ele é líder da organização X, né? Na verdade, ele é líder e ao mesmo tempo vice, né? Essa é que eu não sei dizer muito bem, mas eu diria que ele é o líder da organização X, que no caso seriam os youtubers mais premiados da obra, né? Ele lutou pouco na obra, só mesmo que o pouco que ele lutou, ele ganhou de vários personagens até com certa facilidade, na verdade. Só problema que no final ele acabou tendo o final dele, já que ele acabou morrendo nos momentos atuais de Loki's, né? Ele tem poucos confrontos, ele enfrentou o Robin, ganhou do Robin com muita facilidade. E foi facilidade mesmo. Ele enfrentou o Taiwan, que é um personagem muito forte de Loki's, e apesar de ele ter levado uma coça a maior parte da luta, no final ele superou o Taiwan, né? Ele enfrentou o Jin Lee, que é o atual vilão de Roto Fighting, e ganhou dele também sem grandes dificuldades. Então esse já é um dos feitos dele bem interessante. Ele também enfrentou o líder também era um funcionário dele, mas com muita facilidade ele derrotou, que era o líder do canal Nerd Fighters, que eu não me lembro qual é o nome dele, que ele também derrotou sem grandes dificuldade. Na verdade foi o primeiro que daí ele demonstrou ser bem poderoso quando ele derrotou ele, né? Ele é mais forte do que a maioria dos personagens, tipo o Pago, que é o primeiro vilão da obra, não teria chance contra ele. A Hangyu também não teria zero chance contra o Sangue de Baek, né? A gangue do Members nem daria luta pra ele, né? O Sangue de Baek é um personagem muito poderoso, né? O background dele é que ele queria ser um lutador de judô, se eu não me engano. Acho que ele é lutador de judô, que é a arte que ele luta. Ele ia ser profissional, só que teve os problemas com a mãe dele. Eu não quero muito falar da história de personagens, né? Então vamos para o X1 direto. Em velocidade de potência ou velocidade de combate, aí os dois demonstraram ser bem poderosos, né? Eu penso que o Kim, ele teve feitos bem interessantes ainda no início de Loki's, como enfrentar o Vasco, né? Que é um personagem que não é muito remetente por ser forte, né? Só problema que o Vasco, ele é muito poderoso na questão de velocidade, né? Só problema que não é em grande feito em comparação com outros personagens, mas ele enfrentou ainda personagens rápidos, né? Ele é considerado um dos personagens mais rápidos de Loki's, né? Mas em comparação com outros personagens tipo o Gon, o Kim, que não teria muita chance de velocidade contra esse mesmo personagem, né? Deixa eu ver, o Tai Li, ele conseguiria enfrentar ele e derrotaria ele. Não vejo dificuldade pro Game de derrotar ele, mas é meia forçação, né? O Jiang Hyun é mais rápido do que o Kim Yoo, demonstrou ser mais rápido do que o Kim. Mas ele enfrentou muitos personagens poderosos, ainda enfrentou o próprio Park Hyung-suk, enfrentou o Park Hyung-suk no seu auge, apesar que no final ele levou uma surra do Park Hyung-suk no seu auge, mas é um personagem que é bem rápido. Já o Sung Ji Baek, ele enfrentou personagens, eu acho que o Sung Ji Baek é um personagem mais rápido do que o Kim, por causa que ele enfrentou o Jin, e o Jin é um personagem muito rápido, né? Apesar de não ser destacado pelo Jin Lee ser um personagem rápido, ele é rápido. Ele só vê ele pegando Hashi, atacando a pessoa com Hashi, a velocidade que ele ataca. Então isso já é um ponto bem alto pro seu de Baek. O Robin é um personagem que não é muito forte, pelo menos não o Robin que ele enfrentou, né? Ele enfrentou o Taiwan. E o Taiwan é um lutador rápido, né? Já que ele utiliza o Taekwondo, né? E o Silk de Baek conseguiu derrotar ele, apesar que na maior parte da luta ele apanhou. Mas tem que lembrar que o Silk de Baek nesse momento tinha lutado contra o Robin, contra o Meng,
contra um boxeador que eu não tô me lembrando o nome e tinha lutado contra aquele cara do Karate Kyodai, né? E mesmo assim enfrentou o Taiwan. Então dá pra dizer que o Sangue de Bahia que tava nerfado e muito nerfado naquele momento. Então na questão de velocidade de combate eu vejo o Sangue Baek sendo um personagem mais rápido, né? Na questão de hacks ou habilidades, eu acho que aí eu não quero nem explicar muito mais o Kim ele é, mas ele tem mais hacks, ele demonstrou ter enfrentado mais personagens. Então, em comparação com o Sangue Baek, não demonstrou ter enfrentado os mesmos. Vamos dizer, o Sangue Baek enfrentou gangues quando ele era mafioso. Não mafioso, ele era Yakuza. Quando ele era um Yakuza, mas tem que complicar. Eles eram figurantes. Eles apareciam só pra apanhar. É feito alto? É feito alto. Só problema que, no geral, não muda muito dizer que ele enfrentou um monte de figurantes e conseguiu dizer que ele tem mais habilidade do que o Kim, né? O Sangue Baek enfrentou o Jin, enfrentou outros personagens, mas em comparação com o Kim Gimyung é um feito muito baixo comparado com o cara enfrentou o líder do Hostel, enfrentou o líder da God Dogs, enfrentou o próprio Gon. Então é um nível de força muito superior aos personagens que o Sangue Baek lutou, né? Ponto que o Park Yusuke é um personagem muito mais poderoso do que o Robin, né? A diferença chega a ser estranhamente alta, né? O ponto que eu vou pegar um outro personagem que o Kim enfrentou, que é o Park Yusuke, protagonista de Loki. O cara demonstra ter, em questão de habilidades, ele aprende tudo infinitamente, né? E só de ter enfrentado um cara feito esse, ter demonstrado uma certa superioridade, óbvio, quando o Yusuke ficou naquele modo dele Berserk, não teve luta, mas só de ter enfrentado um cara feito esse, bota o Kim no nível muito superior ao do Sangue de Baek, né? A questão de inteligência, os dois são personagens muito inteligentes. Eu vou tentar primeiro falar do Kim, né? O Kim, em questão de inteligência, vamos ver. Ele é um personagem muito inteligente, já que ele dominou a prisão onde que ele tava, né? E isso é um feito e tanto pra ele, né? Ele dominado ao ponto que ele foi pra prisão e lá ele era rei, né? O problema é que não mostrou muito ele na prática utilizando essa mega hiper inteligência dele, né? Ele fez um plano para enfrentar a terceira ou era a segunda filial em certos momentos, né? Ao ponto que ele foi enfrentar a filial da China com o plano dele, né? Bem interessante, né? Ele até usou o Vasco nesse plano dele, né? Pra enfrentar o Sandike, né? Que parecia um mega hiper vilão que dizia ter a força do Gol, mas não chegava nem perto disso. E conseguiu derrotar o Sandike. Só o problema que não ia dar uma questão direta, né? Questão de falar que ele é um personagem mega hiper inteligente. Ele é inteligente, só problema que do outro lado tem o Sangue Baek. E o Sangue Baek é um cara manipulador. Ele conseguiu simplesmente apagar a história dele como Yakuza. Ele se tornou um youtuber de 5 milhões de inscritos de cozinha. Ele manipulou o Robin, todos os membros da organização X. Ele só teve no final o azar de ter sido manipulado por um cara que foi melhor que ele, que foi o Dinho, né? Só lembra que os feitos do Sangue Baek são muito mais altos do que o do Kim. Então nessa questão eu vejo a vitória do Sangue Baek. Até o momento tá 2-1, né? Inteligência em combate aí fica equilibrado. Os dois são personagens muito inteligentes nessa questão, mas vamos ver, complica pra mim, já que ambos enfrentaram bastante personagens e utilizaram o estilo deles pra conseguir manipular as lutas. Só problema que eu acho que o Sangue Baek ele tem uma certa vantagem por ter enfrentado os protagonistas
de Roto Fight de uma só vez. Então nessa ponto para o Seung Baek, que tá 2-2, né? Durabilidades, os dois têm uma durabilidade bem alta. Vamos ver efeitos de durabilidades do Kim. Ele enfrentou o Gun, perdeu os dentes, ficou com uma cicatriz enorme quer dizer, não tão enorme, na boca. É um feito de ter enfrentado o Gun, que na maioria das vezes mata as pessoas que ele luta. Dominou a prisão, lá não foi lá grande coisa. Enfrentou o Hyuk-suk, enfrentou o líder lá da organização chinesa, se manteve de pé contra todos eles. Enfrentou a Hostel, enfrentou a God Dogs, feitos de durabilidade, mas ele não demonstrou depois da luta dele contra o Gun ter tido um baita ferimento. Contra o Hyuk-suk ele até sofreu no combate, apanhou bastante, mas mostrou. O Seung Baek ele tem efeitos de durabilidade bem altos, ao ponto que ele enfrentou vários Yakuza. Na luta dele contra o Robin e o Taiwan, esse turno aí da organização Robin Hu, ele se feriu até, mas no final saiu por cima de ambos. Contra o Jin Lee ele sobressaiu. E tem que lembrar até no desfecho dele que ele enfrentou um monte de gente, levou facada, aconteceu de tudo com o cara e no final ele até levou um tiro, o qual acabou resultando em sua morte. Então nessa eu acho que dá pro Seung Baek, né? Vantagem do Seung Baek na velocidade e variações deles em combate, né? No caso aí eu vejo mais pro Kim, demonstrou ter muito mais estilos para mudar o combate. Já o Seung Baek demonstrou ter uma inteligência de combate muito boa, mas ele não demonstrou ter as variações. Ele é um baita lutador de judô, mas não demonstrou ter outro estilo de luta, né? Então nessa o Kim demonstra ter mais vantagem. Por ter enfrentado mais personagens, demonstrou ter isso. E eu acho que ele vence nessa. 3-3, né? Ficou algo bem interessante, né? Então tá empatado. Então se acontecesse um confronto entre eles dois, no geral, daria empate? Não daria. Se eu dissesse o resultado, em qual personagem apostar, eu daria pra Loki. Então a vitória seria pro Kim. Trazendo que no geral, se der empate na hora que eu vou fight Loki, daria pra Loki. Não, eu tô dizendo que nesses personagens, o Kim versus o Seung-ji, eu vejo o Kim vencendo o combate e, sendo sincero, sem grandes dificuldades. Afinal, o Seung Baek ter demonstrado ser um baita vilão, um personagem muito poderoso de Roto Fight, ele não teria muita chance contra um personagem com mais experiência. Não vou dizer mais experiência, mas tô dizendo que na obra demonstrou ter mais experiência, enfrentou personagens mais fortes. Então, se eu no final chutar, o vencedor seria, nesse X1, o Kim. É errado dizer isso? Não, pode ter gente que vai dizer que é o Seung Baek, mas o King Mill demonstrou ser um personagem mais poderoso. E atualmente no arco ele vai enfrentar o Hostel, ele vai enfrentar o Worlds, então ele tem mais destaque pra falar. Ainda que ele é filho do cara mais poderoso da geração 0, né? Então isso já é um feito e tanto, né? Sendo que o personagem da geração 1, da primeira geração, demonstra mais poderoso do que os personagens da segunda geração, que é a geração do Kim. Então imagina o pai dele, que era líder da geração 0, né? Então se eu fosse citar, no final a vitória daria para o Kim. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, deixa o dislike. Se inscreva no canal, comenta aí, fala mal do vídeo, fala bem. É isso, né? Quando a gente tá no YouTube, a gente tá pra ouvir coisas, ou elogios, ou desaforos, mas eu tô aqui pra comentar. Então, se você curtiu, faz tudo isso daí. Esse foi o vídeo do canal, então, como é que eu posso dizer? Adeus, sayonara, thank you, falou. Sayonara!